Eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, prezados obreiros, que tenhas um dia de bênção, um dia de paz e com muita alegria. Eu quero levar a você uma palavra que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e eu quero ler o versículo 39 e 40. Mas dessa vez, eu quero focalizar o ladrão do lado esquerdo da cruz. Mas antes de ler, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like. E aproveitando ainda, também fazer um convite. Procure fazer o curso de teologia da FAEST, a FAEST Academia. É muito bom para aprender a palavra. Então vamos à leitura. E diz assim: E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. É conhecido biblicamente essa passagem, que no Calvário tinha 3 cruzes. A cruz do meio, onde estava Jesus, e uma cruz no lado direito, que estava um malfeitor chamado Dimas, e a cruz no lado esquerdo chamado Gestão. Eram 2 malfeitores, e o nome deles são mencionados através de um romance, é tipo uma ficção, mas é muito bom, chamado O Mártir do Gólgota. E dentro dessa história do Mártir do Gólgota é apresentado como Dimas. Ele entrou para o crime porque mataram o pai dele. Ele passou a ser ladrão, passou a ser assassino. E também nessa história apresenta que num determinado momento, quando Jesus estava fugindo, Jesus não Maria e José fugindo para o Egito, se esconderam numa caverna, era uma caverna de ladrão, mas estava vazia. E quando ele chegou, ele pegou Jesus na mão, sem saber que era Jesus. Isso é uma história fantasiosa. Depois tem outro, o chamado Gesta. Gesta, nessa mesma história, representa como elemento cruel, sanguinário mesmo. Mas eles foram presos. Foi preso tipo de uma armadilha, e parece que nessa armadilha foi Barrabás que levou para a armadilha. Mas vamos deixar de lado. Isto é um romance chamado O Mártir do Gólgota. Mas vamos agora à palavra. Nós estamos no Monte Calvário. Estamos lá na cruz, sofrimento. Jesus estava crucificado e sofria. Gestão, que estava no seu lado esquerdo, estava crucificado e sofria. O outro, Dima, também sofria. A dor era padrão para eles. Só que a dor de Jesus era maior, porque era uma dor moral, uma dor espiritual, além da dor física. Mas lá pelas tantas da tarde, digamos assim, quase 3 horas, eles murmuravam, blasfemavam. Então, esse ladrão do lado esquerdo, até o final, ele não teve misericórdia. Mostra para ele que diz, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, a nós. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, te salva, e salva a nós também. Então, era um tipo de murmurador,
daquele que não crê em nada, não aceita. Mas aí nós escutamos a outra história do outro lado. O Dimas, o Dimas, do lado direito, ele olha para Jesus, meus irmãos, que coisa poderosa. Até do alto da cruz. Sai dois caminhos. O caminho da perdição, lá vai Gesta. E o caminho da bênção para Dimas. Pela fé, Dimas olhou e disse, Senhor, tu lembra de mim quando entraram no teu reino? E Jesus disse aquela palavra, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas para Gesto, ele não deu resposta nenhuma, ele foi para a perdição. Então, vê, a dor, o sofrimento, muitas das vezes, não afeta para a pessoa se quebrantar, se humilhar. Gesto na dor, morrendo, ao lado do Filho de Deus, meus irmãos. Ele não se arrependeu. Ao menos ele murmurou, olha, se tu és o Filho de Deus, sai dessa cruz, salva-te de mim, salva nós. Ele não foi capaz de pedir misericórdia, mas nota, o outro era um ladrão? Era, matou, mas notem, meus irmãos, no momento final, ele olha para Jesus, o que é que deu? No olhar de Jesus, ele se quebrou. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E sabe que nós, se ficarmos firmes e formos arrebatados, nós vamos encontrar Dimas lá no reino dos céus. Mas o outro, mesmo na hora da morte, não teve perdão, não se arrependeu. E ele, nós não vamos encontrar. Porque foi o ladrão que teve a mesma oportunidade de Dimas, mas não pediu perdão, não se arrependeu. Meus irmãos, estava coladinho, talvez sentindo até a respiração de dor de Jesus, mas nada tocou, o coração endurecido. Está morrendo, mas endurecido. Todos eles eram judeus, mas mesmo na hora da morte não se arrependeu. E assim tem muitas pessoas hoje, irmão, mesmo na hora da morte, eles estão semelhantes a esse ladrão do lado esquerdo. Mas no ladrão da direita foi abençoado, porque ele creu a salvação. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que possamos ficar firmes na fé. Há uma esperança. A mirada de fé, digamos assim, de Dimas para Jesus. Ele viu alguma coisa. E ele disse, Senhor, lembra de mim quando entraram no teu reino. E o perdão veio direto. Continuamos, irmão, já que fomos iluminados, servindo o Senhor, na paz, com alegria. E um dia nós estaremos na eternidade com Cristo, não ele ali crucificado numa cruz, mas cheio de glória. Que o Senhor te abençoe. Fique nessa esperança, fique nessa glória. Eu quero orar. Bendito Deus, Pai eterno, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todo o teu servo, a tua serva que me ouves, dando paz, dando alegria e renovação espiritual. Isso eu peço no nome santo de Jesus. Amém.